Beleza, então gerenciamento de estado, né? Vamos falar de gerenciamento de estado, mas não é o gerenciamento de estado mais prático, né? A ideia não é falar de código especificamente, é falar um pouco mais de conceito, que eu entendo que uma área que foi muito negligenciada por desenvolvedores front-ends até hoje, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho da história de JavaScript, né? Só para contextualizar. Então, em 95 foi criado a linguagem JavaScript e ela foi criada com um propósito muito específico, que era para fazer algumas coisas, algumas interações na página, nada demais. E depois de 95 a gente teve a primeira atualização da linguagem significativa em 99. Tá? De 95 a 99, na verdade já era a terceira versão da linguagem, né, o ECMA 3, mas foi a primeira vez que teve atualizações assim significativas realmente que trouxeram algum benefício a mais do que já tinha, né? Se eu não me engano foi nessa época que foi incluído expressão regular, o básico de expressão regular. Então aqui é o que eu acredito que seja o primeiro marco da linguagem que ela mudou um pouco assim. Em 2005 de 99 a 2005 não teve muita coisa significativa na comunidade, teve umas abordagens ou outras, umas bibliotecas ou outras, né, uns movimentos ou outros que apareceram, que foram tiveram mais destaque, mas nada muito significativo. Só em 2005 com jQuery que a gente realmente teve uma mudança drástica aí no desenvolvimento front-end. Quem é mais antigo aí, tipo eu, que comecei em 2006, faz 2 décadas atrás, né? Lembra um pouco dessa época que a gente tinha o Internet Explorer 6 ainda, e a gente brigava muito com ele, inclusive. E o jQuery, ele trouxe uma diferenciação ali quando a gente estava falando de desenvolvimento front-end, tá? Então a gente começou a manipular a DOM mais facilmente e, consequentemente, a gente começou a mexer mais no front-end, né? Até então, a maioria dos casos que a gente tinha de sistemas eram sistemas mais feitos no back-end que simplesmente cuspiam HTML e, às vezes, um JavaScript básico lá para fazer alguma coisa específica, né? Então não tinha um desenvolvimento front-end. Em 2009, a gente teve a primeira grande mudança do JavaScript, né? Saiu o ES5, a versão 5 do JavaScript, do ECMAScript, e aqui sim a gente começou a falar mais de desenvolvimento front-end como solução, né? Como realmente desenvolver software para front-end. Então começou a ficar mais popular isso aqui, tá? Em 2011 eu botei o Angular aqui, o Angular é de 2009 também, mas ele começou a ficar mais popular em 2011. Eu comecei a trabalhar com o Angular em 2012. E realmente também foi um marco. Essa timeline aqui é um pouco mais da minha timeline do que da timeline do JavaScript em si, né? Então aqui para mim foi um marco muito grande que eu comecei a fazer aplicações ricas com Angular, né? E de uma forma um pouco mais estruturada do que a gente vinha fazendo até aqui com jQuery. Já em 2015 a gente teve aí a segunda grande mudança, né? Então ó, de 99 a primeira grande mudança da linguagem em si ocorreu 10 anos depois, né, em 2009, e depois só em 2015, 6 anos depois, que a gente realmente teve uma grande mudança que afetou muito como a gente desenvolve, né, aplicações. Nesse meio tempo aqui a gente tinha algumas outras abordagens, né, como CoffeeScript. CoffeeScript ele tinha muito do S6, na verdade o S6 se inspirou em várias funcionalidades no CoffeeScript, e a gente teve uma grande mudança aqui também. Aqui foi onde eu comecei na verdade foi um ano antes que eu comecei a ver o React. Um amigo meu que descobriu o React ele foi criado em 2013. Em 2014 esse meu amigo, Pedro Nauk, o Fialho conhece aí o Pedro Nauk, ele começou a me falar de React. Ele disse, pô, tem um negócio diferente aí, eu comecei a estudar, parece bacana, não sei o quê. E eu comecei a escutar de React em 2014, mas eu só fui trabalhar com React em 2017. Quando eu comecei a trabalhar com React em 2017, eu percebi que ninguém fazia esse tal de gerenciamento de estado.
eu vou passar aqui o slide, deixa eu ver. Aqui, ó, a gente tinha até então, até aí meados de 2011, mais ou menos, a gente tinha poucas aplicações, né? Vou botar aqui como 2010. Antes de 2010 a gente tinha poucas aplicações que realmente faziam a separação de front e back. A gente tinha o que a gente chama de monolito, né? Vocês já devem conhecer. E o monolito, muitas vezes a gente desenvolvia com PHP ou com Ruby on Rails todo o sistema no back-end e só cuspia o front-end HTML e CSS. Então, quando a gente precisava trabalhar com atualização de página, a gente tinha que fazer um post ou um novo get lá para o servidor, né? Então tinha que fazer o reload da página, e aí o nosso servidor ele enviava o HTML inteiro de novo para o front-end. Tá? Então isso era muito comum, e aqui a partir de 2010 isso começou a disseminar essa separação, começou a se popularizar a separação do front e do back, né? Então a gente tinha APIs mais estruturadas, que cuidavam mais de regras de negócio e dados e tudo mais, e a gente tinha a camada de front que só consumia essas APIs. E isso era possível porque em 2005 foi criado uma tecnologia chamada Ajax. Quem conhece aí Ajax, já ouviu falar em Ajax. Hoje quase não se fala em Ajax, né? Saudade da Ajax. Hoje a gente, na verdade, o Ajax ele era um conceito, né? Era como a gente buscava essas informações sem precisar fazer reload na página. Então o Ajax era basicamente isso. Naquela época, né, a gente tinha, principalmente antes do Angular, a gente tinha que fazer aquele XML HTTP request, que era muito difícil de gerenciar, era muito complexo aquela parada. E o jQuery também simplificou bastante isso nas versões mais atualizadas do jQuery, né? Eu acho que na primeira não tinha, até porque o Ajax foi criado aqui, a ideia de Ajax foi criada aqui em 2005 junto com o jQuery. E mais para frente o jQuery ele integrou também uma função de fazer request de uma forma mais fácil. Mas quem popularizou mesmo a facilidade do Ajax foi o Angular, né? Tanto que o Axios, que é a biblioteca que eu particularmente uso, a gente usa nos apps e eu uso nos meus projetos também, é a evolução do HTTP do Angular. Então o cara que criou, o pessoal de core lá do Angular, criou aquele service HTTP e depois o criador desse service HTTP externalizou isso para uma biblioteca separada que virou o Axios. Tá? Então até aqui a gente tinha isso, né? E aí com essa popularização de front e back, a gente começou a ter o Ajax funcionando, né? E o nosso servidor, em vez de retornar HTML, agora ele retorna geralmente um JSON, né? No começo também já retornava muito XML, mas XML não foi para frente porque era mais difícil de lidar. E como o JavaScript trabalha nativamente com JSON, que é o objeto nativo do JavaScript, então isso meio que acabou se popularizando, esse formato, e ganhou, digamos assim, do XML, né? E aí, com essa separação aconteceu, foi acontecendo ao longo do tempo, e até esse momento a gente tinha basicamente desenvolvedores back-end, né? Os desenvolvedores front-end eram os mesmos que faziam back-end. E muita gente acabou ficando no back-end, e o front-end, eu entendo que veio muita gente que era mais da parte de design, mais da parte de fazia site, acabou ficando no front-end, né? Principalmente nessa época. Hoje não, hoje a gente vê que tem muito mais gente começando direto no front-end, ou muita gente vindo de back-end para front-end. Mas naquela época, eu entendo que o conhecimento de arquitetura de software ficou no back-end. Isso acabou não vindo tanto para o front-end nesse começo de migração, né, digamos assim. E aí, o front-end, por muito tempo, ficou, principalmente antes do Angular. O Angular foi um divisor de águas, na minha opinião, né? A gente teve outros frameworks aí que ajudaram nesse processo também, como o Backbone, mas eu acho que o Angular foi o primeiro grande framework popular aí que despontou para desenvolvimento web, né? Para estruturar um desenvolvimento web um pouco mais robusto, o front-end um pouco mais robusto. E como a maioria do conhecimento de arquitetura de software ficou no back-end, era muito difícil encontrar front-enders com conhecimento de arquitetura de software lá atrás,
acabou que isso ficou meio negligenciado. E uma coisa que, na minha opinião, está negligenciada aqui até 2020, ainda eu vejo que está muito negligenciado, não virou uma coisa popular, é o gerenciamento de estado, tá? Que é o tema dessa talk. Beleza, mas o que é então esse estado e gerenciamento de estado, né? Estou falando aqui de estado e gerenciamento de estado, o que seria isso? Então, o estado é um conjunto de condições em que algo se encontra, né, em determinado momento. Então, a gente tem a gente pensa numa linha do tempo, em determinado momento daquela linha do tempo, a gente tem um estado específico. Então, é uma condição, né, um conjunto de condições em que algo se encontra em determinado momento. Tá? Isso é pensando em linha do tempo. Isso tanto é que quem trabalha com Redux, por exemplo, já trabalhou com Redux DevTools, consegue voltar no tempo de um estado, né? Tem a timeline do estado e consegue ir para frente e para trás no estado de um componente em determinado tempo. Então, estado é isso, tá? Gerenciamento de estado é como você controla esse conjunto de condições ao longo do tempo também. Tá? Então, tudo tem relação com linha do tempo. E aí, partindo disso, eu criei esse conceito que eu chamo de pirâmide de estados. Isso aqui não partiu totalmente da minha cabeça. Só tomar um chazinho aqui. Isso não partiu totalmente da minha cabeça, isso aqui foi um estudo que eu acabei... Na verdade, muito disso aqui partiu de um post, de um artigo que eu achei, e depois eu nunca mais achei esse artigo. Eu perdi ele, achei outros falando de algo relacionado, mas o artigo principal que deu origem a toda essa ideia aqui eu nunca mais achei. E começou, só para contextualizar também, começou quando eu comecei a trabalhar numa empresa de rastreamento de veículos. Eu fui fazer o front-end, inclusive foi o meu amigo Pedro Nau que me indicou lá. Ele começou a fazer essa separação, né? Eles começaram a separar isso aí em 2017. E aí queriam alguém para front-end, chamaram o Pedro. O Pedro logo saiu e me chamou, me indicou lá. E eu entrei para fazer esse gerenciamento de estado. O Pedro não tinha feito muita coisa ainda, né? Ele estava bem no começo. E aí comecei a estudar, nunca tinha trabalhado com React, comecei a estudar e vi que o estado daquela aplicação, que era muito complexa e tinha real-time, tinha que ser muito bem gerido, tinha que ser muito bem gerenciado e organizado, porque senão logo ia virar uma bagunça e no começo justamente virou uma bagunça. Né? Eu não sabia muito bem como gerenciar esse estado e até por isso eu fui atrás de outras soluções, de como eu poderia melhorar isso, porque logo virou uma bagunça, era muito dado, era muita informação e aí acabei caindo nessa ideia aqui que eu montei da pirâmide de estados. Então a pirâmide de estados ela é composta por 5 tipos de estado, tá? Da base aqui que eu chamo de server, eu vou explicar cada um deles. Então a gente tem server, logo a gente tem persistente, client, transactional e UI, né? Então são 5 tipos de estado, quanto mais para baixo, mais back-end, quanto mais para cima, mais front-end, quanto mais para baixo, mais fechado e quanto mais para cima, mais aberto, tá? Beleza, então tá. E o que é... Eu vou entrar em um por um, né? O que é o estado do tipo server? São os dados que estão no back-end, né? Então toda vez que você faz uma requisição na API, é esse o estado que você recebe, tá? Esse estado, esse tipo de estado, ele não fica no front-end. O front-end simplesmente pega esse estado e faz alguma coisa com ele, tá? É o estado dos dados em determinado momento do tempo, ok? Então, novamente, o front-end não faz nada com ele, só sabe que ele existe e sabe que tem que trabalhar com ele, mas não gerencia ele. Para gerenciar ele, o front-end usa o persistente, que é o cache desses dados que você requisita da API. Né? Então, geralmente, é utilizado um local storage para guardar esses dados, um Redux ou o próprio React State, né, in memory, desses dados. Então, a ideia é que faça a requisição no back-end, puxe esses dados para o front-end e guarde eles e trabalhe com eles no front-end. E aí, para trabalhar com esses dois estados, tem um conceito que é o CQRS. O pessoal de back-end conhece mais esse conceito, que é Command Query Responsibility Segregation, né? Segregação de responsabilidade Command Query. E é um padrão que, na essência,
diz que você pode usar um modelo, quando ele fala modelo aqui, é modelo geralmente de banco de dados, tá? É o DAO, a conexão com o banco de dados, para atualizar informações e um para ler informações. Então você tem dois caminhos, um para gravar no banco e um para ler no banco, tá? Não necessariamente você precisa ter dois bancos, mas você tem dois caminhos, um para gravar e um para ler. Você não faz isso pelo mesmo model do banco. E esse modelo, esse padrão, ele encaixa muito bem quando a gente está falando de server e persistente data, tá? Dados persistentes, dados de servidor, porque é justamente isso que a gente faz. Então, a gente faz mais ou menos isso aqui. A gente tem a interface, quando você salva alguma coisa, ele vai para o middleware persiste isso no banco, na API no caso, né? E ao mesmo tempo salva isso num estado local. Então aqui a gente tem o estado de server e aqui a gente tem o estado persistente, tá? E para buscar esses dados a gente busca sempre do persistente. Isso aqui é uma otimização, logicamente, né? Não é necessário fazer isso aqui, mas é mais para a gente realmente entender como separar esses dados. Isso aqui a gente tem vários benefícios, obviamente, e também a gente pode fazer isso aqui de várias maneiras, né? Para quem conhece Optimistic UI, né, que é o conceito de a gente primeiro atualizar a interface para depois persistir o dado, o Optimistic UI a gente poderia fazer nessa camada de middleware. Então, quando a interface vai salvar alguma informação, passaria pelo middleware, o middleware primeiro persistiria no state, depois ele atualizaria o state, né, depois ele persistiria no back-end, e caso ocorresse algum problema nesse meio campo, ele teria que reverter, fazer um rollback dessa atualização aqui, né? Mas Optimistic UI é justamente para o usuário ter percepção de que a aplicação ela não está travando, né? Ela não tem tempo de espera. Clicou já, se eu não me engano, o GitHub funciona como Optimistic UI. Quando você dá um like eu acho que é o GitHub que eu vi, num comentário, eu acho que é isso mesmo. Quando você dá um like num comentário, você vê que não tem nenhum loading, né? Automaticamente ele já muda a informação ali de like, e se por algum motivo ele não conseguir persistir isso, ele volta essa informação, e aí dá um toast na tela, alguma coisa desse tipo, né? Dá um feedback. Mas a ideia é que tem um middleware para tratar essa parada, né? Então, trabalhando ou não com Optimistic UI, seria feito aqui no middleware. E esse middleware também é independente de código, né? É mais um conceito, né? Então poderia, por exemplo, usar o próprio middleware do Redux, quem estiver utilizando o Redux para controle de estado, poderia ser o middleware do Redux. E aqui também a query, quando você vai buscar os dados num estado persistente, você traria, não precisa fazer a requisição para buscar a query. Quem está trabalhando com Redux, esse fluxo é o contrário, né? Não é da Y para cá e é sim do persistente para o Y, né? Porque ele é reativo. Então o fluxo seria o contrário, mas a ideia do fluxo de dados aqui seria o mesmo, tá? Então esse conceito, CQRS, se aplica muito bem nessas duas camadas, tá? Quando bem implementado, ele funciona muito bem nesse cenário. E a gente vai para o terceiro tipo de estado, que é o estado que guarda as informações referentes ao uso da aplicação que não devem ser passados para outro usuário. Por exemplo, quando a gente loga um usuário, a gente salva quem é o usuário logado na nossa aplicação, no nosso local storage. Esse dado é um dado client, que a gente chama. E isso é uma outra coisa muito importante também. Antigamente, quando a gente tinha sistemas monolíticos, a gente tinha a sessão do usuário guardada no back-end. Como isso foi passado para o front, agora os back-ends são stateless, a gente não tem mais a sessão no back-end, a gente tem que controlar a sessão no front. E isso também foi negligenciado. Muitas vezes, por muito tempo, foi simplesmente feito de qualquer jeito, sem pensar, sem estratégia, sem planejamento, né? E hoje a gente faz isso guardando esse estado geralmente no local storage, né? Ou cookie, dependendo da abordagem. Mas a ideia do estado de client é quando a gente tem informações que a gente quer da sessão do usuário, né? Daquele client, daquele usuário que está usando a aplicação, que a gente não quer passar isso para ninguém, tá? E aí quando eu falo de passar isso para outra pessoa, eu estou falando justamente do estado transacional, que são dados da aplicação que podem ser passados adiante. São estados que podem ser passados adiante. Então,
Eu botei aqui como, por exemplo, um vídeo no YouTube, né? Então, quando a gente fala de dados transactional ou transacionais, são dados que a gente pode passar adiante, como um vídeo no YouTube, por exemplo. Quando a gente já está assistindo um vídeo, a gente pega o URL e passa para alguém, essa pessoa vai ver o mesmo vídeo que a gente está assistindo. Mas isso é meio que óbvio, né? A gente consegue, por exemplo, passar uma página do Facebook, a gente consegue passar um post do Facebook para alguém, mas tem coisas que não são tão óbvias que deveriam ser tratados como estado transacional, né? Eu vou dar um outro exemplo, deixa eu ver aqui, beleza. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, do YouTube. Aqui no final da URL, não sei se estão vendo meu mouse aí, mas no final da URL tem um T igual a 818. Esse T 818 é exatamente o ponto do vídeo em que eu estou assistindo. É o minuto, o segundo do vídeo, não, o milissegundo do vídeo em que eu estou assistindo. Então, também é um estado transacional. Outro exemplo de estado transacional é paginação. Quando a gente está numa listagem, a gente está fazendo paginação, essa paginação deveria também ir para a URL. Outro exemplo ainda mais difícil de entender é filtro. Talvez filtro seria outro estado transacional, tá? Mas outro exemplo que eu queria dar, eu até fiz deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu fiz um exemplozinho. Vocês estão vendo a minha aba ou estão vendo o meu navegador? Ah, show. Show de bola, hein? Show de bola. Então aqui no Code Sandbox eu fiz um exemplo que talvez é menos implícito, é mais difícil de entender do que simplesmente uma paginação ou um filtro. Deixa ele carregar aqui. Deixa eu voltar aqui enquanto isso. Google, a gente consegue fazer uma busca no Google e compartilhar o resultado dessa busca. A gente consegue botar um ponto no Google Maps e compartilhar exatamente a localização que a gente está vendo. Então, tudo isso são estados transacionais. E aí, aqui esse exemplo que eu fiz aqui ontem à noite para mostrá-los, que é um exemplo que eu não vi praticamente ninguém fazendo, só grandes sistemas, como o Facebook faz isso aqui, tá? Sistemas pequenos. Eu nunca trabalhei com ninguém que pensasse assim, cara, isso aqui precisa ser um estado transacional, né? Eu nunca vi ninguém pensando dessa forma. E o Facebook faz isso. Uma galeria de imagens aqui, eu vou clicar numa imagem e ela abre um modal, certo? Percebam que a URL mudou, mas a minha página continua igual. Então a URL mudou, mas a minha página abriu um modal. Se eu abrir um modal novamente e der um reload nessa página aqui, ó, direto na URL que ele tinha aberto antes, vocês vão ver o conteúdo do modal numa página. Então isso aqui também é estado transacional, tá? É a possibilidade de eu conseguir... Eu tenho um estado aqui, deixa eu voltar. Aqui eu tenho um botão home que eu tinha feito. Ó. Então aqui eu tenho um estado. Qual que é o estado? Eu estou vendo uma imagem ampliada. Esse estado eu consigo compartilhar com qualquer um. Se eu pegar essa URL e mandar para alguém, vocês vão ver, apesar de não ver exatamente a mesma coisa que eu estou vendo em questão de interface, né? Eu poderia ter feito uma programação de uma forma que aparecesse exatamente a mesma coisa, mas não é o que, por exemplo, o Facebook faz. Então, preste atenção quando vocês, por exemplo, estão rolando o feed do Facebook e clica numa imagem, ele vai abrir no modal. Se você der um F5 na página, vai abrir em outra URL, em outra página, aquela mesma imagem. Então, como a ideia é mostrar o conteúdo, então eu fiz dessa forma aqui para exemplificar, né? Então, novamente, eu vou pegar uma imagem 4 aqui, vou dar um F5, ele vai abrir direto o conteúdo da imagem 4. Então, isso é estado transacional também, tá? Ó, foi lá. Certo? Agora deixa eu voltar para cá. E aí, por último, a gente tem o estado de interface, né? UI, que são os estados do componente. Geralmente, esse estado, a gente não compartilha esse estado, porque se a gente compartilhasse, ele seria um estado de transacional. Então, tudo que a gente quiser compartilhar é estado transacional e deveria estar na URL, certo? E são estados de componentes gerais, né? Se o dropdown está aberto, se um checkbox está ativo ou não no momento do preenchimento de um formulário. Então são estados mais localizados, digamos assim, tá? Então novamente, deixa eu voltar aqui. Então, ó, a gente tem server, que é o estado, é o back-end, é o dado que está lá no back-end. Persistente é a representação desse back-end em determinado momento do tempo para o nosso front-end, então é o cache
de dados do back-end, tá? Client é os dados da sessão do usuário, geralmente. Pode ter coisas não relacionadas exatamente com a sessão, mas são dados que a gente não compartilha e que é relativo àquele usuário ou aquele momento da interface ali. E transacional, que é os dados que a gente compartilha. O transacional, na minha opinião, é o estado mais negligenciado do front-end. O pessoal faz muitas vezes, eu já fiz muitas vezes, tem aplicações minhas, inclusive o Insper, quem conhece aí que eu já falei muito do Insper, o Insper tem estados de paginação, por exemplo, que não está na URL, que eu não consigo compartilhar uma página específica, não consigo compartilhar um filtro específico. Então, transacional, a gente deveria pensar melhor sobre o uso dessa aplicação, o que a gente poderia compartilhar com o outro, dependendo também da aplicação, né? Por exemplo, o Insper, que é uma aplicação de mais enterprise, que tem vários usuários na mesma empresa, é um SaaS, multi-tenancy, por exemplo, e aí tem vários usuários naquela mesma empresa que fazem ações em cima dos dados, dos mesmos dados, que eles precisam realmente compartilhar informação de um lado para o outro, um passar para o outro, sei lá, aprovação de um pedido, um negócio nesse sentido. Então a gente tem que, eu acho que transacional é o estado mais negligenciado e é o que a gente realmente tinha que passar mais tempo pensando para que o uso da nossa aplicação isso interfere diretamente em experiência de usuário, né, UX. Então a gente devia pensar melhor sobre isso. E UI, que são os estados que a gente trabalha ali, que não deveriam compartilhar, e que são estados geralmente mais localizados, menores e mais de componentes. Certo? Então é isso. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado.